Eu sei que você sabe que um dos mais importantes mandamentos da Bíblia é ame ao próximo como a ti mesmo. E agora eu te pergunto, você tem amado ao próximo ou é da turma daqueles que dizem eu até tento amar o próximo, mas o próximo não está me ajudando muito? Fique comigo que hoje no Colo do Pai nós vamos entender o que a Bíblia diz sobre o poder dos relacionamentos. Você é o tipo de pessoa que prefere ficar sozinho? Ou você se alegra mais na companhia de outras pessoas? A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, dos versículos 9 e 10, que é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas ai do homem que cai e não tenha quem o ajude a se levantar. Bom, nós sabemos que, desde o início da criação, quando Deus fez o homem, ele viu que todas as coisas eram boas. Mas a única coisa que não era boa era que o homem ficasse só. E por isso ele fez a mulher e disse ainda, ide e multiplicai-vos. Apesar de Deus viver diariamente com Adão no Éden, ele não o privou de viver o relacionamento com outras pessoas. Tanto que, quando olhamos para os 10 mandamentos, vemos que 4 dos primeiros mandamentos refere-se à nossa comunhão com Deus, a sobre vivermos um bom relacionamento com Deus. Só que os outros 6 se tratam sobre o nosso relacionamento com outras pessoas. E Jesus, ainda frisando um resumo total de todos os mandamentos, ele resumiu em 2, dizendo, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós vemos também no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 1, que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. João, no capítulo 15, ele disse, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Dizendo então que para vivermos uma vida em plenitude com Ele, nós também precisamos viver uma vida com outras pessoas. Porque o ramo ele está em conjunto, enxertado na videira. E muitas pessoas acabam negligenciando esse princípio. Não podemos viver uma vida abundante com Deus se nós não tivermos um bom relacionamento com as pessoas. Então se lembre disso. Para viver um relacionamento vertical com Deus, nós precisamos ter um bom relacionamento horizontal com outras pessoas. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 1 e 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria apenas um sino que ressoa ou um prato que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé a ponto de transladar as montanhas, se eu não tivesse amor, nada seria de mim. E também ele diz aqui que ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada isso me aproveitaria. Quero que você frise essas passagens porque depois eu vou falar uma outra passagem que Jesus ensina sobre a importância de uma boa convivência para com as outras pessoas e a nossa doação, vivendo o amor de Cristo. Até porque o apóstolo Paulo aqui está nos transmitindo uma mensagem muito importante. De nada adianta fluir nos dons e talentos, sendo que nós negligenciamos o princípio fundamental do Evangelho, que se trata sobre o nosso relacionamento de amor, de caridade, de ajuda com outras pessoas. Jesus ele também fala muito sobre o poder que o relacionamento tem na nossa vida espiritual. Em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 19 e 20, ele diz, se 2 dentre vós concordarem com qualquer pedido, este será concedido por meu Pai que está nos céus. Em uma outra passagem ele também diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu me farei presente. Atos, no capítulo 4, a Bíblia fala sobre o poder que Deus derramou na união daquelas pessoas que estiveram juntas em oração, na comunidade. E Deus ali se manifestava de forma poderosa, preenchendo a eles do Espírito Santo. Quando nós vivemos em harmonia nos relacionamentos, nós nos preenchemos cada dia mais do poder e da graça de Deus. Vale até mesmo lembrar que em vários momentos durante a sua vida, Jesus, por mais que em muitos outros momentos gostasse de ficar sozinho para fazer as suas orações e ter a sua intimidade com Deus, ele também tinha muito interesse de estar próximo dos seus amigos. Certamente você se lembra da passagem da Transfiguração, onde Jesus, estando com Pedro, Tiago e João, que era o seu círculo mais íntimo de amizade, ele revelava detalhes sobrenaturais da sua glória para estes seus amigos mais íntimos. Como aconteceu também com a ressurreição da filha de Jairo, onde Jesus, acompanhado destes 3,
ressuscitou uma menina e pediu para que ninguém soubesse disso enquanto não viesse o tempo oportuno e fosse manifestada a glória de Deus por meio da sua ressurreição. Jesus também, em momentos de aflição, ele precisou de muita ajuda das pessoas. Como, por exemplo, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 38 e 39, Jesus diz: Então Jesus lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem e orem comigo. Jesus na iminência de ser sacrificado, ele sabendo de todo processo doloroso que ele tinha que enfrentar, e até mesmo espiritual, com a sua separação de Deus, quando ele ficou naquela cruz do Calvário. Ele se sentiu angustiado, a ponto de querer com que seus amigos próximos estivessem com ele também em oração. E vale até mesmo lembrar, Jesus carregando a sua cruz, no caminho até o Gólgota, ele caiu por 3 vezes. Na terceira vez, ele precisou de um homem chamado Cirineu Simão, para que o acompanhasse até o final. Em meio às nossas tribulações, assim como a passagem de Eclesiastes que eu li, nós precisamos da ajuda e da companhia de outras pessoas. Então, busque sempre visualizar isso dentro da sua própria vida. Não se isole, não fique afastado de outras pessoas. A comunhão com outras pessoas é onde Deus, de forma poderosa, se manifesta com a sua graça e seu amor. E vale aqui uma grande exortação. Eu pedi para que vocês lembrassem daquela passagem que o apóstolo Paulo disse que de nada teria proveito ele ter todo o conhecimento e todo o poder por parte do Espírito Santo se ele não tivesse amor. E aqui fica uma grande admoestação, uma grande exortação para o meu e para o seu coração da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 25, nos versículos 35 a 40, Jesus disse assim: Porque naquele dia muitos virão em meu nome e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos milagres, prodígios e maravilhas? E veja bem o que Jesus vai lhes responder. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Precisei de roupas e vocês não me vestiram. Estive nu e não me vestiste. Bom, nesse contexto geral, Jesus aqui está exemplificando sobre nós não entrarmos no reino dos céus, não porque deixamos de profetizar, porque deixamos de ser utilizados com milagres, prodígios e maravilhas, mas porque fomos negligentes no contato, no cuidado com outras pessoas. Jesus dizendo que todas as vezes em que negligenciamos ajuda, em que não visitamos uma pessoa que estava presa, em que não suprimos as necessidades básicas de uma pessoa, a Ele deixamos de fazer. E na sequência, ele vai acolher um outro grupo de pessoas que fez tudo isso, e eles perguntaram, mas Senhor, quando nós fizemos essas coisas ao Senhor? Ele disse, todas as vezes que vocês fizeram, a um destes meus pequeninos, a mim me fizeram. Seja um copo de água, que venhamos abençoar uma pessoa que está com sede, nós receberemos da parte de Deus os nossos galardões. Todo o bem que fizermos ao próximo, nós estaremos fazendo ao próprio Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo ele trouxe uma mensagem um tanto quanto interessante. Sede sempre hospitaleiros, porque muitos sem saberem hospedaram anjos. Então a palavra de Deus fala para que venhamos viver uma vida não somente manifesta de dons, milagres, prodígios e maravilhas, ou até mesmo conhecimento das Escrituras. Os fariseus tinham pleno conhecimento da Escritura e Jesus disse, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não podemos herdar o reino dos céus. Ou seja, de nada adianta conhecer, de nada flutuar nos dons espirituais, profetizando e fazendo milagres muito poderosos. Se nós não vivermos uma vida de amor e cuidado para com os necessitados, nós não vivemos a essência do Evangelho e não somos nada mais, nada menos do que hipócritas e desconhecidos por Cristo. E muitas pessoas no dia do juízo vão ficar impactadas, achando que viveram uma vida em agrado ao Senhor, mas negligenciaram a premissa fundamental do Evangelho, que é o amor e o cuidado para com o próximo. Então agora, você vai me perguntar, como que a gente pode fazer para melhorar no nosso relacionamento com outras pessoas? Primeiro de tudo, nós precisamos ter um autoconhecimento e exame pessoal. A palavra de Deus fala em Salmos, no capítulo 139, no versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, o coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum mal, e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos continuamente revisarmos o nosso coração, a ponto de entendermos se existe alguma falha que nos impede de vivermos uma vida de comunhão íntima com Deus. Na sequência, nós precisamos amar incondicionalmente como Cristo. Jesus disse, meu mandamento é esse,
que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E é o nível de amor que ele também diz, não existe amor maior do que esse, de dar a vida pelo seu amigo. E que eu e você possamos ser capacitados por Deus a vivermos a essência desse mandamento, um amor incondicional. Na sequência nós temos aqui sobre aprender a perdoar e buscar a reconciliação. Olha que instrução poderosa que Jesus nos dá em Mateus no capítulo 6, os versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Não adianta vivermos bonitos dentro da igreja, termos contato contínuo com a palavra de Deus, vivemos uma vida de oração e até mesmo de milagres, sendo que, se nós não perdoarmos, nós também não poderemos ser perdoados por Deus. Devemos praticar humildade e serviço. Jesus, no capítulo 13 de João, dos versículos 1 ao 17, ele lavou os pés dos discípulos e disse que assim como vos fiz, façai vós também uns aos outros. Nós devemos viver uma vida de serviço e humildade para com o próximo. Os discípulos continuamente viviam em conflito, querendo ser maior um do que o outro. E Jesus diz, quem dentre vós quiser ser o maior, seja este aquele que sirva. Nós devemos também praticar uma comunicação escutativa. Devemos falar a verdade com amor, como diz Efésios no capítulo 4, no versículo 15. E por fim, nós devemos orar pelas pessoas, porque quando nós oramos pelas pessoas, o nosso amor por elas aumenta. Ali no livro de João, no capítulo 17, dos versículos 20 a 21, Jesus orou pelos seus discípulos, ele tinha isso como uma prática recorrente. Então, nesse momento, eu digo a você, se você possui a dificuldade de um relacionamento com qualquer pessoa, seja alguém que te magoou, ou seja até mesmo uma pessoa distante que você não sabe como se aproximar, ore com amor por essa pessoa, dedique o seu tempo em orar por essa pessoa, porque a oração é uma blindagem espiritual, é quando você abraça aquela pessoa espiritualmente e Deus concede muitas bênçãos àquele que ora. Então tenha a oração e todos esses outros tópicos como algo recorrente em sua vida. E se você ficou até aqui e entendeu o poder dos relacionamentos e entende que precisa também melhorar os teus relacionamentos com outras pessoas para viver uma vida mais agradável diante de Deus, eu te convido a fechar os olhos e orar comigo. Senhor nosso Deus, agradecemos porque a sua palavra foi manifesta, onde nos enriqueceu com muito conhecimento por meio de exemplos e práticas. Que o Senhor crave no nosso coração os teus mandamentos e que possamos, com a tua ajuda e do teu Espírito Santo, vivermos uma vida exemplar e agradável a Deus, assim como viveu nosso Senhor Jesus Cristo. E se você entende que esta mensagem é importante de ser compartilhada com outras pessoas, por gentileza, copie o link desse vídeo e mande para outras pessoas, para que elas também entendam que a palavra de Deus fala sobre o poder dos relacionamentos. Eu agradeço a sua presença até aqui, peço que você compartilhe esse vídeo, clique no gostei e te vejo amanhã, às 6h15 da manhã, no melhor lugar para você começar o seu dia, que é o Colo do Pai. Receba meu forte abraço e que Deus te abençoe.